Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar as nossas atividades, de produção textual e eu vou relembrar um pouco com vocês sobre o gênero textual, reportagem, Na aula passada nós vimos, algumas diferenças entre a reportagem e a notícia, tá? Lembrando que a notícia é um tipo de texto que ele tem uma estrutura própria, tá? Ele vai mostrar os fatos independente da opinião. Ele vai ser um texto em que não vai expor a opinião, de quem está produzindo. E ele vai estar extremamente relacionado ao tempo, Ao tempo do acontecimento, do fato, A notícia, ela tem essa importância de trazer os acontecimentos de forma mais rápida, à população. Se algo aconteceu hoje, ainda hoje essa notícia tem que ser publicada, tá? Já a reportagem, que é o gênero que estamos estudando, ela não vai se ater ao tempo, tá? O assunto que vai ser tratado na reportagem, ele vai ser tão atual se for publicado hoje quanto se for publicado daqui a um mês, Não importa o tempo, o dia em que ele vai ser publicado. O importante é desenvolver, o fato, desenvolver as informações. As informações produzidas, elas precisam estar muito detalhadas, até mais detalhada do que numa notícia, tá? Então, é importante ressaltar, essa diferença entre notícia e reportagem, porque a reportagem ela não vai se ater ao tempo dos acontecimentos. A notícia, ela vai estar disposta a desenvolver um assunto ou uma informação, ou até mesmo uma notícia, tá? A reportagem, ela pode se apropriar de um tema, de um conteúdo que foi abordado em uma notícia e trazer para o tipo reportagem, que é quando ele vai desenvolver, ele vai buscar outras informações, para complementar esse texto e publicar, tá? De forma a trazer mais detalhes do que na notícia, tá bom? Vamos dar uma olhada em uma reportagem que eu vou trazer para vocês hoje, tá? Para vocês identificarem um pouco, ter essa noção de proximidade entre o gênero notícia e se distanciar um pouco entre o gênero notícia entre o gênero reportagem e se aproximar um pouco dela, se distanciar um pouco da notícia, não mostrar que a reportagem e a notícia são o mesmo tipo de texto, não, eu quero mostrar para vocês exatamente o oposto disso, mostrar que a notícia é um tipo de texto em que vai ser produzido notícias rápidas, informações rápidas de acontecimentos o mais recente possíveis, e que a reportagem ela não vai estar próxima, desse medo, dessa necessidade de publicação tão rápida dos acontecimentos, mas que a reportagem ela vai trazer com mais clareza, com mais detalhes, lentamente, todas as informações que às vezes não são descritas na notícia. Tá bom? Vamos dar uma olhada nesse texto. Bom, pessoal, essa reportagem, foi uma reportagem que foi publicada, na Folha de Londrina, porque já tinha saído uma notícia sobre essa situação, tá? Então, a partir dessa notícia, o jornal resolveu desenvolver melhor os acontecimentos, tá? Eu não trouxe a reportagem toda porque seria um pouco longo, mas é só para vocês identificarem, tá? Como é descrito e como pode ser apresentado o gênero reportagem, tá? A reportagem é a seguinte, Honestidade muda a vida de moradores de rua. Aí tem Micaela, quem foi que publicou, e o nome do jornal. O texto é o seguinte, Honestidade muda a vida de moradores de rua. O título do texto, tá? Um subtítulo, Casal que encontrou e devolveu 20 mil em São Paulo, visita parentes em Andirá e sonha acordado com um recomeço. Emprego, casa, comida e estudos. E logo abaixo você vai ter, algumas informações, Por exemplo, o que é que eu quero mostrar para vocês, tá? Que essa reportagem, ela já foi um tema de uma notícia, tá? Qual foi a notícia? Casal encontrou 20 mil em São Paulo e entregou para o dono, Um exemplo. Devolveu os 20 mil, tá? E aí ela não foi publicada com tanto detalhe, ou seja, eles apenas informaram que foram os moradores de rua, aonde foi, como foi, quem foi que foram os moradores de rua e pronto.
A notícia se atém a isso, né? A responder essas questões: quem, onde, como e quando. Tá certo? Enquanto a reportagem, ela vai buscar informações, ela vai trazer um diálogo, né, da pessoa que está sendo entrevistada, né? Vai trazer algumas falas da pessoa que está sendo o tema da informação, tá certo? Da reportagem. E aí, ao longo desse texto, nós vamos encontrar descrições mais detalhadas acerca de como foi que aconteceu tudo isso, tá certo? Coisas a mais, né? A questão a ideia de que eles falam, né? De que eles querem agora recomeçar, né? Emprego, casa, comida e estudos, foi depois de todo o clímax da situação, né? O clímax, quando eu falo, né, dentro de um texto, nós sabemos que a estrutura de um texto, né, existe o clímax, que é o ponto alto de um acontecimento dentro de uma narrativa, tá? E nesse caso eu poderia descrever, né, dentro da situação deles, né, o clímax como um momento da notícia, em que eles saíram nos noticiários, né, nas notícias mais rápidas, né, que é a característica da notícia mesmo, né, de trazer essa notícia rápida. E aí alguém resolveu fazer uma reportagem, né, ou seja, depois que passou, né, que se acalmou toda a situação, aí foram lá e fizeram uma reportagem, entrevistaram ele, buscaram saber quais são, né, as ideias para o futuro, né? Então, qual é a ideia do futuro deles, né? O que é que eles pensam para o futuro depois dessa situação? Recomeçar, né? Buscar um emprego, buscar casa, buscar comida e estudos. Isso são informações adicionais, né? Informações que não vão vir descritas dentro de uma notícia, porque a notícia ela vai se ater a mostrar como foi que tudo aconteceu e pronto. Depois que acabou a situação, o fato em si, vai passar para outra notícia, vai buscar outras notícias, mas a reportagem não. A reportagem ela busca se aprofundar dos fatos, tá certo? Bom, o que é que eu quero deixar para vocês realizarem, né, de atividade hoje? Produzam uma reportagem, tá? Eu quero que vocês escrevam uma reportagem. Como vocês podem fazer isso? Que tema eu posso utilizar? Uma dica leiam jornais, assistam jornais, olhem posts na internet, tá certo? E aí vocês vão ver quais são as notícias do dia, tá? Pode ser uma notícia de ontem, né? Uma notícia da semana. E a partir dessa notícia, vocês vão produzir uma reportagem, né? Que é daí que normalmente surgem as reportagens mesmo, né? São de notícias. E aí você vai pegar uma notícia e criar uma reportagem. Você vai desenvolver um pouco mais essa notícia. Você vai buscar outros fatos, outros elementos que não foram mencionados na notícia, tá certo? Produzam esse texto, tá certo? Dentro dessas normas que eu tenho falado para você, dentro dessa estrutura, tá? Realizem as atividades do livro didático da página 10 à página 15, que também são atividades relacionadas, né, à interpretação, produção e identificação da estrutura da reportagem, tá certo? Realizem as atividades, produzam esse texto, tá? E até a próxima aula.